Vamos lá, pessoal, mais uma resolução, a 47 do caderno de Ciências Humanas. É uma questão que eu dei uma aula sobre ela quando eu falei, não em uma aula, mas em algumas aulas, sobre a divisão socioespacial do território e das propriedades rurais do Brasil. Desde a aula da industrialização, a gente já tinha falado sobre questões de êxodo, depois questões referentes à economia do campo e por aí vai. Vamos dar uma olhada aqui. Questão 47. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade, e aqui a gente já vai prestar atenção em uma coisa. As estatísticas mais recentes, nunca deixem de olhar a legenda. O que é que a legenda fala? O nome do autor é Silva, Velhos e Novos Mitos do Rural Brasileiro, Estudos Avançados, provavelmente é um livro, de 2001. Pessoal, como é que o estudo é recente, é dos dados mais recentes, se o livro é de 2001, ou seja, o livro foi baseado provavelmente em dados de outros anos, antes de 2001, não necessariamente 2001. Então não podem ser dados recentes, já que 2001 já fazem 20 anos. E nós temos milhões e milhões de dados que saem todos os anos sobre o meio rural e sobre o meio agrário. Isso infelizmente denota uma perca de qualidade do Enem, infelizmente. Mas vamos continuar. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola, ou seja, o emprego das pessoas que estão nas roças ou nas fazendas, definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer. Ou seja, tem menos emprego no campo, mesmo assim a população está ficando maior. Ou seja, pelo menos parou de cair. Ou ficou maior ou parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia do campo. O que é demografia, como eu já falei para vocês também, é a quantificação do número de pessoas que vivem em determinado local. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo, ou seja, tem lugares do meio rural que podem ter outros empregos que não necessariamente o trabalho no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos, ou seja, pessoas que podem trabalhar, mas não trabalham, e aposentados que mantêm residência rural. Vamos lá. Sobre o espaço brasileiro, que foi um tema de uma das nossas aulas, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade do modo de vida agrário, letra B, redução do fluxo populacional das cidades, correlação entre força de trabalho e migração sazonal e dissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda, e letra E, desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Essa é uma questão que as opções são meio confusas. Mas vamos lá. Algumas palavras-chave eu vou colocar aqui em verde, vamos lá. Paradoxo. Paradoxo é uma coisa que tem dois sentidos, digamos assim. Vou colocar essa cor aqui, pronto. Paradoxo é uma coisa que tem dois sentidos. Outra palavra-chave, vamos ver aqui. Essa frase, sugerem que a dinâmica social já não determina mais sozinha os rumos da demografia do campo.
dois contextos interessantes. Quando você fala em paradoxo, quando você fala em mudança de contexto, você está colocando duas coisas que podem ser opostas ou mesmo podem ser diferentes. Olhando aqui no enunciado mais uma vez, nós percebemos que há uma mudança em relação ao êxodo lá da industrialização. A industrialização fez com que as pessoas fossem trabalhar na cidade. Esse texto está falando de um caso em que as pessoas talvez não estejam mais interessadas ou não tenham fé em buscar empregos nas cidades, então elas tendo emprego ou não, elas ficam no campo mesmo. Em cidades como nas nossas regiões aqui, a economia não tem empresa, não tem indústria, e o pessoal fala que só vive aqui 3 As, né? É a veloz, aposentado e a garoba. Então, são pessoas que dependem de renda do governo para viver ou são aposentados e mesmo assim não conseguem mais trabalhar a partir do campo, mas também não saem daqui. E isso também acontece hoje em dia, é verdade. Mas vamos lá, qual questão dessa apresenta a melhor correspondência com esse enunciado, que é um pouco de contradição, mas fala que de uma maneira ou de outra o pessoal tá escolhendo ficar no meio agrário. Vamos começar aqui pela letra E, desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. A questão não falou nada sobre regulamentação e muito menos sobre fronteiras, então não pode ser a letra E. A indissociabilidade, o que é uma coisa indissociável? É uma coisa que não separa, então você pode ler assim. A não separação entre local de moradia e acesso à renda. O texto está falando que há ou não há uma separação, ele não está falando, ele está colocando um dado objetivo, que é que as pessoas, mesmo não tendo emprego, continuam no campo, e aí há desempregados, há inativos e há também aposentados, não é também. A correlação entre força de trabalho e migração, apesar da questão ter falado que as pessoas ficam, ou seja, elas escolhem não migrar, então não pode ser a letra C também, que vai falar de uma migração sazonal, que é aquela migração que acontece em determinados períodos, não uma migração constante. Redução do fluxo de população nas cidades, não quer dizer só porque a população rural aumentou que a do campo diminuiu, até porque é raro uma pessoa sair da cidade e morar no campo. O que aconteceu foi simplesmente que as pessoas deixaram de sair do campo e a população do campo aumentou porque nasceram outras pessoas, as famílias aumentaram. E finalmente é a letra A, porque a letra A fala da heterogeneidade do modo de vida agrário. O que é uma coisa heterogênea é uma coisa diferente, é uma coisa diversa. Então a letra A está falando da diversidade de vida no ambiente do campo. Então ele está dizendo que agora, olha, não é mais só trabalhar na roça, tem outros empregos que não tem nada a ver no campo. Tem advogados que trabalham no campo, tem médicos que estão indo trabalhar nas regiões interioranas do campo. E aí a economia também tem desempregados, também tem inativos e tem aposentados. Não é só porque a pessoa ficou desempregada que ela vai necessariamente sair do campo. Às vezes ela prefere ficar desempregada no campo do que em uma cidade grande. Isso demonstra o quê? A diferença, a riqueza de diferentes aspectos de vivência na zona rural. Portanto, a heterogeneidade do modo de vida agrário. É uma palavra assim que às vezes as pessoas não conhecem. Heterogêneo quer dizer diferente, quer dizer diverso. E é mais uma daquelas coisas que vocês precisam estar antenados na leitura e aprender palavras novas, porque às vezes a questão pode ser fácil, mas vem uma palavra que você não conhece e aí você treme na base e acaba perdendo por isso. É isso aí. Vejo vocês na resolução da questão 48. Até lá, pessoal.